E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o podcast de hoje. Podcast para a gente falar de Campeonato Brasileiro, oitava rodada. Tivemos jogos importantes, né? Que deram aquela mexidinha na tabela. Por exemplo, o Botafogo, líder de momento. Vitória para cima do Fluminense. E, aliás, uma vitória contundente, hein? Uma vitória muito contundente. Fluminense muito abaixo. Né? Assim, tá chamando atenção as atuações do Fluminense, porque assim, cara, é difícil explicar, né? Difícil explicar, mas assim, o nível de atuação muito baixo, né? Enquanto o Botafogo evoluiu, assim, de uma forma muito expressiva com o Arthur Jorge, o Fluminense, que tem a continuidade do Diniz, cara, assim, parece que tá evoluindo em certos jogos, né? A gente observa alguns jogos, apesar de algumas vitórias, atuações abaixo. Aí, quando empata, atuações terríveis. Quando perde, então, atuações pavorosas, né? Então, assim, parece que o time está evoluindo com o Fernando Diniz. O que acontece? A gente não tá lá para saber. Não dá para saber se tem problema de relacionamento, se tem problema de gestão. O fato é que o rendimento está ruim e isso chama atenção, né? Porque quando a gente fala de Fernando Diniz, claro que o, o bom futebol é acompanhado também de atuações regulares, né? Mas a irregularidade, o mau futebol, tem sido cada vez mais constante na vida desse Fluminense, né? Enfim, vamos seguir com, com essa abertura do podcast, né? Tivemos outro resultado não tão interessante, mas que o empate eu acho que não foi bom para ninguém, mas que mexeu com a situação de tabela também. O empate do Corinthians, que estava até vencendo e vencendo bem o Atlético, acabou tomando empate. E o Corinthians com esse empate sai da zona do rebaixamento, né? Óbvio que a rodada vai continuar na quinta-feira. Hoje tem jogo da seleção brasileira, mas respira, né? Pelo menos respira, né? Por 2 dias aí fora da zona do rebaixamento e pode permanecer fora da zona do rebaixamento em virtude dos resultados das equipes que vão entrar em campo, tá? Então, a gente vai passar por algumas aspas de alguns treinadores. A gente deixa em destaque aqui o Arthur Jorge, o Fernando Diniz, eu, o Antônio Oliveira, tá? Fica o convite aberto para você, torcedor de outras camisas, né? Como nossos dois últimos podcasts foram muito longos, eu vou dar um descanso para mim, para vocês também. A gente só vai passar pelos resultados, algumas aspas e a gente fecha por hoje, tá? Atlético Goianiense 2, Corinthians 2, Juventude 1, Vitória 1, Botafogo 1, Fluminense 0. Este um resultado que até para o Fernando Diniz poderia ter sido muito mais elástico a favor do Botafogo. Bragantino 1, Atlético Mineiro 2, né? Ia falar 0, perdão, gente. Bragantino 1, Atlético Mineiro 2. Bragantino sai na frente, toma uma virada. Cara, assim, já falei rapidamente de Botafogo e Corinthians. Só para falar de Bragantino, né? Tava naquela perspectiva de repente somar 15 pontos, seguir na luta, na briga pelo título. Mas assim, cara, quando você vê jogos como esse do Bragantino, treinador português, né? E isso não é de hoje que acontece esse tipo de coisa com o Bragantino, né? Eu não sei, talvez uma aversão ao futebol ruim, ao futebol retranqueiro, pode ser, cara, pode ser uma aversão a esse tipo de futebol. Não vou praticar isso de jeito nenhum. Vou seguir com as minhas convicções, vou para cima, vou buscar o gol. Isso é louvável, tá? Isso é louvável. Mas o segundo gol que o Bragantino toma, assim, um lance que, assim, por mais que você entenda, né, o treinador, a ideia do treinador, a filosofia do treinador, fica claro que a equipe não está preparada para esse tipo de jogo. E aí você olha esses jogos, você fala, cara, assim, esse é o limite do Bragantino, infelizmente, né? A gente toda temporada a gente fala, pô, clube da Red Bull, né? Empresa de energético, tem dinheiro, né? Tem grana, tem as suas dívidas também, mas quando saem os balancetes, a gente vê que as maiores dívidas do Bragantino é com ela mesmo, né? Então é outro CNPJ, mas é para ela mesma, a dívida é para ela mesma. Então você fica nessa, pô, cada temporada que passa, os caras conseguem contratar bons jogadores, conseguem rivalizar no mercado com outras grandes camisas, conseguem tirar jogadores de grandes agremiações. Só que agora, quando chega em momentos decisivos, fica essa situação, né? De, poxa, vamos disputar um título, vamos
brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro, não vou abrir mão do meu jeito de jogar, mas fica claro que pelo elenco que tem, e aqui não é demérito, né? É o que você pode investir e investe de forma consciente, cara, assim, tem um limite, né? Tem um limite, tem um bom treinador, tem uma boa estrutura, tem um bom elenco, mas tem um limite, né? E fica evidente nesse tipo de jogo, onde vale a briga pelo topo da tabela e você toma uma virada jogando em casa, né? Então, assim, poxa, vale a pena retrancar? Vale. E muitas equipes talvez fizessem isso. Saímos na frente, vamos fechar a porta, vamos retrancar e assim a gente leva o resultado, né? Mas não é assim que funciona, né? Tem equipes que têm as suas convicções e, como eu digo, é louvável, tá? Mas se você olhar a repetição do segundo gol do Galo, é uma situação de que, cara, chega a ser constrangedor, né? Chega a ser constrangedor. Do torcedor que vai lá, né? Encara o friozinho, que durante o dia em São Paulo faz muito calor, mas à noite está fazendo um friozinho, né? É clima de deserto, né? É clima de deserto. Durante o dia, muito calor e à noite cai assim vertiginosamente. Então, assim, um friozinho, e aí meio de semana, poxa, vamos lá apoiar, sai na frente, dá aquela calorada, emocionada e de repente toma uma virada e quando você olha a virada como foi, você fala, cara, né? Esse é o limite, parece, me parece. Eu não sei se é, né? Eu não sei se é, mas me parece que é esse o limite, porque essa tem sido a sina, né? A gente pega e a gente fala agora pegando nesse momento, assim, fazendo uma projeção, a gente olha o histórico tem sido assim, né? E aqui não é dizendo que o elenco é ruim, o treinador é ruim, a comissão. Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que o Pedro Caixinha se provou ser um bom treinador. Mas também tem um limite, né? Mas também tem um limite. Enfim, né? Bom pro Galo, que ultrapassa o Bragantino, sexta colocação. Botafogo, como disse, e repetindo mais uma vez, chega aos 16 pontos, líder, dorme líder. Mas temos jogos ainda para acontecer, né? Temos Flamengo, Bahia para jogar e a situação pode melhorar, pode ficar melhor ou pode ficar pior, né, para essas equipes e para o Botafogo. Enfim, Bragantino sétimo colocado. E aqui, vamos pegar, para ver se eu não esqueci ninguém, né? O Fluminense segue aqui na parte de baixo da tabela, 6 pontos, mesmo 6 pontos do Corinthians, a 1 ponto da zona do rebaixamento. O Atlético, 5 pontos. E o Vitória, 3 pontos na lanterna do campeonato, tá? Para a situação tanto do Fluminense quanto do Corinthians, o Criciúma joga na Arena da Baixada. A princípio, né? A princípio a gente imagina que o Atlético deva vencer esse jogo, mas o Atlético não tem rendido bem nos últimos jogos, então fica aquela indefinição, mesmo jogando na Liga Arena, né? Mesmo jogando na Liga Arena, tomou algumas derrotas bastante indigestas recentemente, então a gente projeta uma vitória do Furacão, obviamente, mas, né? Mas, como eu falei, em virtude de resultados recentes na própria Liga Arena, a gente não dá para cravar, né? O Criciúma pode empurrar tanto Corinthians quanto Fluminense. É que o Vasco tá o Vasco ainda joga, né? O Vasco pode se afastar se de repente arrancar o empate com o Palmeiras, né? Ou vencer mesmo, né? O Vasco pode melhorar ainda mais. Então, a vitória do Criciúma pode empurrar essa galera para baixo. O Fluminense e o Corinthians podem dormir na zona do rebaixamento essa semana, né? A mesma coisa o Cuiabá. Conseguiu uma vitória, uma goleada recente para cima do Criciúma. Tá com confiança, tá com moral, balançou as redes. E aí? Vai que consegue, né? Vai que consegue uma vitória e empurra todo mundo para baixo de novo, né? Empurra. Então, assim, a gente está falando, né? E teve essa pausa aí, né? A paralisação do campeonato por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. E algumas equipes a gente não vê muita evolução. A gente não vê muita evolução. O Corinthians começou bem, teve expulsão, tudo. Ok, a gente contextualiza, né? Pô, jogar com um jogador a menos. Se a gente parar para pensar, o Carlos Miguel fechou o gol, acabou tomando um gol contra e um de pênalti, né? Então, assim, funcionou. O Carlos Miguel jogou, né? Aquela indefinição, se joga, se não joga, jogou. E tem todos os contextos. O Corinthians, eu acho que tem os seus limites. O futebol não é tão agradável, mas eu acho que demonstra, assim, uma certa melhora. O Fluminense não, né? Eu acho que o que mais preocupante no Fluminense é que você não vê evolução nenhuma.
A gente espera que com a chegada do Thiago Silva as coisas comecem a melhorar, pelo menos defensivamente, que a coisa comece a ficar mais sólida, né? Mas enfim, vamos lá, vamos com as aspas. A gente está chegando a 10 minutos. Eu queria fechar cedo o podcast hoje. Vamos lá. Algumas aspas do Arthur Jorge, né? Treinador do Botafogo, atual líder do campeonato, né? Atual líder, dorme na liderança. Muito bom, né? Muito bom para o torcedor que teve um ano passado muito difícil, importante e fundamental que o Botafogo siga nessa briga pelo topo da tabela sempre, né? Sempre chegar brigar pelo título, né? Possibilidade de brigar pelo título, buscar a Libertadores, uma vaga direta. Acho que essas coisas que o torcedor, obviamente, né, não vai esquecer 2023 tão fácil. Mas com uma sequência de temporadas com bons resultados, isso acaba lavando a alma, né? Então vamos pegar algumas aspas aqui do Arthur Jorge. Vencemos por 1-0 e acho que é curto para que os jogadores fizeram em campo e a forma como se comportaram. Fomos claramente dominadores. Esse Fluminense é uma equipe tremenda e muito difícil. Mas hoje tivemos um Botafogo que mostrou ter sido bastante superior. O que criamos foi claramente justo e merecido. Aqui, né, assumiu a liderança do Brasileirão e igualou uma sequência positiva contra os rivais da década de 60, né? Importante, né? Marcas e números importantes. O que temos feito em tão pouco tempo é trabalho, né? O que temos feito em tão pouco tempo é trabalho. Muito trabalho feito. Temos esse cuidado de trabalhar diariamente e também temos jogadores de muita qualidade. E isso deixa mais fácil de assimilar. Fica mais fácil de trabalhar assim. Claro que não temos o melhor elenco do Brasil, os melhores jogadores, o melhor técnico, mas temos trabalho, né? Legal o Arthur Jorge colocar isso, né? Que ele começa falando isso e fala, opa, o cara já tá queimando o elenco, né? Não temos, mas ele coloca ele mesmo também na conta, tá? Não temos melhor elenco, os melhores jogadores e o melhor técnico também, né? Ele ainda está se consolidando, o trabalho está é óbvio que é promissor. É a mesma coisa a gente olhar para o São Paulo, o trabalho do Zubeldia é excepcional, né? O trabalho do Zubeldia no São Paulo é espetacular, mas ainda a gente está observando a evolução, né? Como é que o trabalho vai se consolidar, porque não dá para dizer que o trabalho está consolidado em tão pouco tempo, né? Então, assim, o Arthur Jorge é a mesma coisa, a gente vê uma evolução clara, a gente vê uma evolução clara, mas é um trabalho que ainda está em consolidação, né? Que está se consolidando, apesar de boas atuações e bons resultados, né? Sobre o Diniz, vamos para as aspas do Diniz, vê o Fluminense abaixo do esperado, né? E aqui ele fala, né, que o Fluminense mereceu até mais gols e mereceu mesmo. E mereceu mesmo, né? Bola na trave, grandes defesas e ficou no 1-0, né? Ficou no 1-0. Os times nos estudam. Perdão, gente. Mas o que mais me preocupa hoje é a falta de condição de fazer o melhor que a gente pode. Hoje o Botafogo jogou bem. Jogou muito bem, né? Está num momento bom. Jogou num campo que favorece a ele. Mas a minha maior preocupação é fazer o Fluminense jogar o melhor possível. Vamos reformular de acordo com o melhor que a gente pode. Estamos longe de fazer aquilo que fazíamos em 2022 e 2023. Não está faltando trabalho de maneira nenhuma. Em momentos de baixa, temos que melhorar. Estamos devendo ao torcedor, devendo muito, né? Devendo muito futebol. O Botafogo jogou melhor que a gente, mereceu ganhar até de mais gols. A análise contundente e fria do jogo é essa. Tiveram muito mais volume, correram mais, guerrearam mais e mereceram a vitória. Não acho que por conta do gol a gente teve uma baixa de ânimo. Quando a gente voltou para o segundo tempo, foi o único momento em que a gente teve lucidez para jogar. Jogo equilibrou naqueles minutos até tomar o gol. No primeiro tempo a gente tinha jogado abaixo, podia até ter saído perdendo, né? Então aqui, palavras do Diniz, reconhece o momento de baixa do Fluminense, até porque não tem como, né? Não tem como... Opa, deu um zoom aqui, que isso? Abriu a foto aqui do Diniz? Bom, vou deixar a cara do Diniz... Ah, deixa eu sair aqui. Acho que eu cliquei aqui acidentalmente, né? Reconhecendo o momento muito ruim, né? Não tem nem como dizer outra coisa, porque o que se vê, o que é praticado dentro de campo é muito pobre, né? É muito a desejar. A gente de longe vê um Fluminense dinâmico, com toque de bola ágil, né? Os jogadores se aproximando,
muito pelo contrário, né? Às vezes a gente vê alguns jogadores um pouco distantes, parece que falta um pouquinho mais de iniciativa, um pouquinho mais de vontade, não sei, talvez um excesso de preguiça. Não estou dizendo aqui que alguém esteja fazendo corpo mole, não, mas é assim, parece um time meio preguiçoso, lento, moroso, aquela coisa que a gente não está acostumada, né? O toque de bola veloz. Quando tenta um toque de bola veloz, erra o toque de bola, o adversário rouba essa bola, né? A gente viu isso várias e várias situações, não nesse jogo especificamente, mas eu me recordo na Libertadores, várias e vários jogos, várias e várias situações onde na saída de bola o Fluminense já perdia a bola e tomava um sufoco, todo mundo tem que voltar correndo. Então, assim, o time tem que evoluir, né? A gente sabe que são jogadores. Pessoa pode, as pessoas podem até pegar e falar assim: ah, é um time velho, é um time pesado. O Fluminense não precisa correr. A questão da idade não tem relação com o futebol do Diniz, né? Porque é um jogo de aproximação, né? Todo mundo se aproxima, faz essa bola girar e transicionar de forma veloz. E lá na frente, sim, né? Você tem um Arias, você tem um Kennedy, o Cano já é mais senhorzinho, mas corre uma barbaridade também, né? Então, assim, atrás, no meio campo atrás, onde você tem lá o... A gente pode, vamos colocar aí, o Renato Augusto, por exemplo, né? Que saiu do Corinthians, muitas lesões, ficava aquela coisa, pô, o Renato joga um jogo sim, um jogo não. No Fluminense ele pode jogar todos os jogos, eu acho. Por quê? Pô, ele não precisa correr muito, né? É um jogo de aproximação. É um jogo que vai exigir dele o melhor que ele tem, que é o toque de bola refinado, né? Então, assim, a gente não tá vendo isso. A gente não tá vendo isso. Imagina, pô, você imagina um meio-campo com um jogo com o treinador Fernando Diniz. Treinador Fernando Diniz. Aí você pensa, o meio-campo com Renato Augusto e Ganso. Mas, cara, é o coração do time. O time joga por aproximação, quando um tá marcado, o outro tá livre, se aproxima da bola, toca a bola, sai com essa bola rápido. Ah, liberou lá na frente, faz um toque de bola, passa pro Felipe Melo faz um lançamento pro Kennedy, e assim vai, né? Você vê que é um time que, na teoria, a sinergia, o funcionamento, o giro da bola, deveria funcionar com. Pô, aí tem o Marcelo na esquerda. Imagina a perspectiva do Thiago na zaga. Então, assim, você começa a imaginar diversas situações e a gente não vê essas situações acontecendo dentro de campo, né? Então, assim, tá devendo. Tá devendo. Ah, não é por falta de trabalho? Então é por falta de quê, né? O torcedor quer ouvir isso, eu quero ouvir isso. É por falta de quê? Porque, sim, teve a apresentação do Thiago Silva, legal, bacana, todo mundo gostou, eu gostei, me emocionei, fiquei arrepiado. Agora a gente quer ver futebol, agora a gente quer ver resultado, né? Vambora, vamos com as palavras do Antônio, para a gente encerrar o podcast de hoje. Tá aqui, né? Antônio Oliveira, treinador do Corinthians, e cobrou reforços, hein? Diz que não é o homem do dinheiro. Então, assim, o Antônio, sim, todo respeito, né? Vamos ler as aspas do Antônio Oliveira primeiro, depois a gente fala sobre isso, né? A gente sabe, entende que reforços são necessários, mas o treinador não pode viver no mundo da lua, né? Ele não pode viver numa ilha apático ao que está acontecendo, né? Porque senão é muito fácil. É muito fácil você praticar isso. Ah, o time está explodindo, o salário está atrasado, o Augusto falou que não tem uma grana em caixa, tem que escolher qual conta vai pagar. Isso o presidente falou. O presidente falou. A gente tem que escolher qual conta a gente vai pagar, porque não dá para pagar todas. E vem um treinador que, assim, me parece que está no mundo da lua, né? Enfim, vamos ler aqui. Há uma exigência técnica e uma necessidade clara que a equipe tem. E eu, como treinador, quero ter 20 jogadores com capacidade para competir dentro da sua posição. Basicamente, é ter 2 jogadores por posição, capazes de competir até dentro das competições. Porque nós, o Corinthians, estamos em todas as competições e com objetivos dentro dela. Essa é que é a realidade. Independentemente de percebermos que a semana tem sido conturbada, mas dentro daquilo que é o nosso grupo, aí ninguém toca, ninguém mexe. Independentemente nós sabermos o que nos passa ao lado. Ah, tá, entendi, peraí, gente. Deixa eu refazer as aspas aqui. Independentemente de percebermos que a semana tem sido conturbada, mas dentro daquilo que é o nosso grupo, aí ninguém toca, ninguém mexe. Independentemente nós sabemos o que nos passa ao lado. E o que nós queremos é um clube são, um clube estável, um clube onde a paz, onde existe a paz, para nos transmitir também isso. Essa segurança, essa estabilidade,
para nós podermos desempenhar nossas funções. Tá? Então, assim, é evidente que temos sofrido muitos reveses dentro daquilo que é o nosso elenco. Portanto, muitas saídas, muitas lesões, e nessa perspectiva vamos cada vez mais reduzindo aquilo que são as nossas opções. Existe uma necessidade clara de reforço da equipe, mas agora nós não podemos reforçar. Nós temos que viver com esta gente que tem tido um prazer e um orgulho enorme de trabalhar até mais 7 jogos. Portanto, a partir daí, vemos o que é que vai se passar. Não sou o homem do dinheiro, portanto, tenho, claro, uma exigência técnica para reforçar aquilo que é a equipe. Gente, perdão pela leitura falha das aspas, é que o Antônio é português, né? Ele, você vê, é muito mais fácil ler as aspas do Diniz, né? E aí ele fala de uma forma diferente. Por isso, não estou justificando, né? Mas justificando já. Não justificando, mas já justificando. Eu não tenho dinheiro, portanto, isso aí, com certeza que é com a diretoria. Que aqui está o Fabinho na representação. Com certeza já sabe as necessidades, as exigências, as responsabilidades e estamos a trabalhar nesse sentido para tornarmos um Corinthians cada vez mais forte. Bom, pegando aqui as atas. Bom, essa parte do dinheiro eu já falei, né? Ele já falou que não é o homem do dinheiro, tudo bem, precisamos de reforço. Falou que precisa de 2 jogadores por posição com a capacidade de competir, né, dentro da sua posição. Ele fala que independentemente da semana ter sido conturbada, mas aquilo que é o nosso grupo ninguém toca, ninguém mexe. Se atrasar o salário, direito de imagem, 1 mês, tudo bem. Se atrasar 2 meses, tudo bem. Se atrasar 3 meses, o que acontece fora reverbera e repercute sim dentro de campo, tá? Mesmo com atraso de 1 mês já começa a reverberar. Com 2 meses, com 3 meses de atraso, isso tem um impacto gigantesco, né? Então o que vem de fora mexe sim com o que está acontecendo dentro, tá? O próprio Antônio, se tiver o salário atrasado em 5 meses, vai sentir isso. Então, assim, isso é o discurso, ele ele é um discurso lúdico, ele é um discurso bonito. Mas como eu falei, assim, o Antônio me parece estar fora da realidade, né? O negócio está explodindo, ele tem que estar preocupado com o Corinthians dentro de campo. Esse é o trabalho dele. Ele ficar falando que precisa de reforço, isso não vai contribuir. Isso não vai contribuir. Porque a mim me passa a impressão de que assim, o meu eu tô tirando da reta. O que eu posso fazer, eu tô fazendo, mas não dá. Porque eu não tenho jogadores. Isso é óbvio, né? Isso é claro, mas ele tá tirando dele da reta. Ele tá jogando a crise para a diretoria, que é a verdade. Ele não é responsável pela montagem do elenco, ele chegou depois. O Antônio não é responsável pelo. Só que esse tipo de discurso é igual assim, quando o Abel fala essas coisas em coletiva. Esse tipo de discurso, ele prejudica a gestão. Que tudo bem. O mérito de tudo isso que está acontecendo é única e exclusiva da gestão corintiana. Única, na minha opinião, única e exclusiva da gestão. Porque o jogador não obriga ninguém a contratá-lo. O jogador caro, ele não obriga ninguém a contratá-lo. Né? Ele tem um empresário que vai fazer a negociação e vai tentar concretizar essa negociação com o maior salário possível. Né? Se o clube o contrata, aí é um problema do clube. O clube que o contratou. O jogador está lá, ele está fazendo o papel dele, enquanto está recebendo um dia, ele está fazendo o trabalho dele. Né? Então, assim, não é um problema do Antônio. Ele precisa de jogadores para trabalhar. Só que ele ficar falando isso em coletiva não contribui para a crise. O momento do Corinthians hoje é um momento de tentar baixar a poeira a todo custo. Os problemas vão continuar lá. A gente sabe disso, isso não é uma coisa que vai ser resolvida. Pode tomar transfer ban, tá sem dinheiro, como é que vai contratar? Não tem como, né? Só que agora você vai ficar alimentando isso, você não está contribuindo para tentar baixar a poeira. Eu não digo nem para a paz, né, interna, porque a paz interna não vai ter ainda, né? O negócio tá difícil, até chegar um patrocinador master, como é que você vai ter paz, né? Como é que a gente vai pagar as contas? Tem que correr atrás. Por isso que eu falo assim, o treinador, ele é parte do Corinthians. E ele tem que ter essa sensibilidade. Tirar o dele da reta simplesmente, ok, não é culpa dele. Mas ele não contribui. Né? É a mesma coisa que eu falava do Abel. Tipo, existia em dados momentos uma clara crise entre a torcida, a Leila e o diretor de futebol. Porque não conseguia contratar alguns jogadores, iniciava a negociação e não conseguia concretizar a negociação. Iniciava a negociação e não conseguia. Às vezes porque o jogador pedia mais ou por uma série de situações. E aí começava a ficar uma situação indigesta. Aí vinha o Abel em coletivo.
porque sem um 5 não vai dar, né? Precisamos de um 5. Saiu o Danilo, e aí, quem vem, né? Estamos trabalhando do limite, né? Então, assim, o Ceuso está fazendo, todo mundo sabe que o Abel está fazendo dele, faz muito bem, e a culpa pela falta de contratações não é dele. Não é ele não é um homem. Mas ele ficar falando isso no momento que gera-se um ruído, uma desavença, um atrito com a torcida, isso não é legal, né? Isso atrapalha o trabalho, porque o que vem de fora, o que vem dos bastidores, o que acontece, isso reverbera internamente dentro do elenco, do grupo. Não adianta falar que aqui ninguém mexe. Não adianta o Abel chegar e falar assim, aqui dentro ninguém mexe, só eu. Não, mexe sim. Mexe sim, porque quem contrata e quem paga o salário é quem tá fora. Então mexe sim. Né? Não adianta que, não, aqui dentro a gente faz o nosso. Mexe sim. A crise influencia sim. É torcedor comentando em rede social. É torcedor que vai pegar o jogador no shopping, vai perguntar o que está acontecendo, vai cobrar resultado. Né? Tá no restaurante, vai no parque, vai no cinema. É cara esperando na porta de casa. É vizinho que fica buzinando, tocando campainha. Né? Torcedor que fica na rede social comentando, mandando direct. Então, isso reverbera, sim. Né? E quando atrasar o salário, vai doer ainda mais. Né? Vai doer ainda mais. Eu não sei se tem alguma coisa atrasada com os jogadores, mas vai atrasar. Vai atrasar. Assim, isso é óbvio, porque o próprio presidente Augusto Melo falou que não tem dinheiro. Ele falou: não, o Corinthians não tem dinheiro em caixa. E aí, né? Por isso que eu falo assim: quando você vai fazer uma coletiva, você vai falar a verdade pro torcedor, você tem que falar, você não tem que omitir a verdade. Agora sim, você tem que ser consciente daquilo que você fala, né? Acho que você não pode ser, com todo o respeito, né? É um termo que o Gaules usa muito. Sim, você pode ser um profissional excelente. E o Antônio eu acho que é um profissional excelente. Agora, você não pode ser um bagre da comunicação, né? O bagre, quando eu digo assim, você não pode ser um ignorante da comunicação. Se a crise já existe, se existe um problema, se existe um atrito agora com o torcedor, você não pode ser um bagre da comunicação, né? Você não pode atrapalhar ainda mais o trabalho do conjunto, né? Porque o Corinthians é o conjunto. O meu eu tô fazendo. O meu Corinthians é isso aqui. É o que tá aqui dentro do grupo. Não, o Corinthians é o Corinthians. Ele só aceitou o Corinthians pelo tamanho do Corinthians. O tamanho do Corinthians só existe por causa dos torcedores. Então, assim, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você fala. Eu não tô falando que você tem que omitir a verdade, eu não tô falando que você tem que mentir. Só que existem momentos e momentos. E o momento de cobrar reforço, de falar que não é aumento do dinheiro, não é agora, né? Então, por isso que eu falo assim, você pode ser um profissional de excelência, eu não tenho dúvida, eu não questiono. Agora, você também não pode ser um bagre, né, da comunicação, do entendimento de um contexto, né? Que eu acho que ele entende muito bem, porque ele mencionou a crise, né? Enfim, cara, assim, enfim, tirou dele da reta, obviamente, né? Faz a parte dele, que se exploda o Corinthians fora daqui, mas o meu eu tô fazendo. Pelo menos é isso que me parece, né? É isso que me parece. Por isso que eu falo assim, falta um pouco de sensibilidade, né? Às vezes o torcedor gosta, pô, obrigado, Antônio, por falar a verdade, porque muita gente não fala. Legal. Eu também prefiro que parecia o Cássio lá, vim falar a verdade, estamos jogando mal pra caraca, precisamos melhorar. Eu gostava muito, mas tem horas e horas de serem faladas essas coisas. E este não é o momento. Em virtude da semana que aconteceu, este não é o momento ideal para ficar falando sobre isso, né? Enfim, isso aqui vai estampar todas as capas de jornais. Os programas esportivos vão repercutir essas aspas do Antônio. Então, assim, vai agravar a crise, vai agravar a cobrança. Ele tá achando isso legal? Porque, como eu disse, talvez ele não olhe as redes sociais. Talvez ele não é cobrado no shopping. Talvez ele passe despercebido aqui e ali. Mas tem tantos e tantos atletas que compõem o elenco que vão ser cobrados, né? O vizinho vai lá, vai tocar buzinaço, vai gritar, né? Quando vai no shopping, no restaurante, o que você está fazendo aqui? Por que você não está treinando? Por que você não está tendo resultado? Você está recebendo para isso, não para ficar aqui comendo, não para ficar aqui bebendo. Então, é por isso que eu falo, assim, você tem que ter responsabilidade com algumas, porque sempre vai respingar. Não adianta ele falar, aqui dentro é aqui dentro, o grupo está fechado. Não adianta ele ficar com esse discurso, porque a vida não é só dentro de um CT, a vida acontece lá fora também, né? Então é isso, gente, ó. E de novo, não estou falando que ele está errado. Só estou falando que existem horas e momentos para serem faladas essas coisas. E este não era o momento. Talvez
Se fosse na sexta-feira, né, depois do que estourou todas as crises, se ele falasse isso na sexta-feira, beleza, é só mais um cocô perto do que foi o conjunto da merda, né, da diarreia. É só mais um cocô ali, não tem problema. Agora falar isso depois, né? Tal, as pessoas estavam começando a digerir, já estava começando a parar de falar e vem o Antônio dar mais uma cacetada, né? Aí fica difícil, né? Fica difícil. Eu acho que não contribui para tentar estancar a crise, né? Porque o momento agora é de tentar estancar a crise. Não vai conseguir, mas pelo menos você dá uma sossegada aqui, ó. Estamos tentando, mostra algum resultado aqui, um resultado ali, né? Enfim, gente, ó. Me delonguei demais, né? Para terminar em uns 20 minutos e pouco. Chegamos em meia hora. Vamos encerrar por hoje. Vamos ter jogo da seleção brasileira. A gente vai acompanhar um pouquinho. Mas a gente está de volta, né? Com o placar do jogo e mais notícias esportivas. Eu encerro por hoje. Valeu demais, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.